Amigo, hoje eu quero falar com você sobre gestão de custos, mais popularmente conhecido como controle de despesas. Pois bem, com todo empresário que eu tenho conversado, eles me dizem que a margem de lucro dos seus negócios caiu. Então, mais do que nunca, é muito importante você ter uma gestão de custos bem equilibrada para que você não gaste mais do que o necessário. Antigamente, no passado, o empresário comprava um produto ou fabricava um produto, ele colocava lá a margem de lucro que ele gostaria de ter e formulava o preço de venda. Foi-se esse tempo. Hoje em dia existe um preço de mercado e você vai ter que adequar seus custos à realidade do mercado, senão você não vai conseguir vender seus produtos. Muito bem, eu quero fazer duas brincadeiras aqui, falar com relação a dois extremos do que seria esse controle de despesa, para a gente ilustrar a nossa conversa, nosso raciocínio. O primeiro extremo seria aquele empresário tão preocupado, tão neurótico com despesa, e que ele vai diminuindo a estrutura da empresa dele, e ele acaba chegando à conclusão de que o melhor negócio que ele tem que fazer é fechar a empresa. Porque se ele fechar a empresa, ele não vai ter gasto com pessoal, ele não vai ter gasto com aluguel, ele não vai ter gasto com energia elétrica, ele não vai ter gasto com telefone. Então, nesse raciocínio absurdo, ele tem que fechar a empresa, porque aí ele vai estar tendo um excelente controle de custo, porque ele não vai ter custo nenhum, ele vai ter encerrado as atividades. Esse é um raciocínio absurdo e eu quero ir para o outro extremo agora. Você imagina um empresário que não tem preocupação nenhuma com o controle de despesa, ele é gastador, ele é perdulário e pode chegar ao ponto dele aumentar de forma tão grande as despesas que ele acaba tendo uma despesa na empresa dele maior do que o próprio faturamento. Um exemplo disso é o nosso querido, amado e abençoado Brasil, que hoje em dia, há anos, o governo lida com déficits, no qual o governo gasta mais do que ele arrecada. Essa seria a situação extrema do ponto de vista de despesas exageradas. Pois bem, desnecessário dizer que a virtude está no meio do caminho. Quer dizer, nem a pessoa tem que ser neurótica a ponto de não ter nenhuma despesa e tampouco ser perdulária a ponto de não controlar as despesas. Esse é o grande desafio meu enquanto gestor, seu enquanto gestor. Agora eu queria chamar a atenção para um ponto que é o seguinte, muitas vezes a despesa ela aparece no balanço de uma empresa, ela é visível. Então se você contratar, você tem uma estrutura de pessoal, se você contratar mais 5 funcionários, se você chegar lá no final do mês, você vai ver que a sua despesa com o pessoal aumentou, o FGTS aumentou e o INSS aumentou. Então muitas vezes o empresário decide não crescer porque ele vê a despesa, ele vê a parte ruim, vamos dizer assim, dele ter feito uma contratação. Só que ele se esquece de ver a parte boa, porque muitas vezes a parte boa ela não é tão visível quanto a parte das despesas em si. Então esses 5 funcionários a mais que esse empresário pode ter contratado, de repente os clientes estão sendo melhor tratados, as entregas estão sendo feitas com mais agilidade. Imaginamos que seja um supermercado. Esse supermercado ele pode estar diminuindo a quebra de mercadoria, ele está diminuindo a perda de mercadoria, porque tem mais gente selecionando a mercadoria. Muitas vezes uma prateleira, por exemplo, se tem mais funcionários, ele pode colocar aqueles produtos com vencimento mais próximo para serem vendidos primeiro, ao passo que se ele tiver uma estrutura muito enxuta, ele não vai ter nem gente para fazer isso. Então fica aqui o recado, controlar as despesas, sim, agora com inteligência, porque muitas vezes existe um enorme benefício em se aumentar uma despesa, especificamente em se contratar mais pessoas aí para o seu negócio. Entendeu, lindão?